E aí, pessoal, bora para mais uma aula aqui. Galera, importante aqui trazer para vocês novamente, né? Pedir perdão porque muito provavelmente você vai ouvir alguns ruídos nessa aula, mas o importante é que você vai entender esse assunto aqui, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre direito penal, ok? Direito penal. Eu quero chamar a atenção de vocês para alguns assuntos que eu acho, né, quase impossíveis não estarem na prova de vocês. Aqui eu trago destacado aqui essa parte 3, tá? Tipicidade, licitude, culpabilidade, punibilidade, tá? Nós temos essa parte no seu edital previsto. E é interessante que você tem que ter uma noção que é muito comum, tá? As bancas cobram demais a questão da exclusão, né? As excludentes de licitude, exclusão de culpabilidade, né? As excludentes de excluir a imputabilidade, né? Também nós temos a excludente de tipicidade, né? De punibilidade, enfim. Então nós vamos trazer algum norte aqui para você ter um melhor conhecimento de como funciona essa parte do direito penal. Fique tranquilo, isso é muito simples, tá? Você só tem que prestar muita atenção aqui. Nós vamos responder algumas questões aqui com você, ok? Galera, primeira questão aqui, eu trouxe até da INAIS, uma banca aqui do estado do Pará. São hipóteses de exclusão, né, de ilicitude, exceto, vamos lá, ou seja, a questão traz aqui o que não é uma excludente de ilicitude, tá? O que não é excludente de ilicitude? Quando nós vamos para a parte de excludente de ilicitude, nós estamos falando do nosso artigo, né? Nós estamos falando do artigo 23. Ficou bem feio aqui, mas eu creio que vocês conseguem entender. Nosso artigo 23. Vamos abrir nosso Código Penal. Tá aqui, exclusão de ilicitude, né? Artigo 23, tá? Não há crime quando a gente pratica o fato. E aí vem o texto continua. Em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Pronto, nós temos aqui as hipóteses de excludente de ilicitude. Beleza? Vamos lá. Estrito cumprimento do dever legal, tá? É um agente que pratica um fato que é considerado ilícito, porém ele está no cumprimento do seu dever. Ele está agindo em nome da lei, tá? Qual é essa situação? É uma exclusão de ilicitude. Então, não é essa que a questão quer, tá? Não é essa que a questão quer. Letra B aqui, nós temos a coação irresistível. Pessoal, nós já temos aqui a alternativa correta, tá? Por quê? A coação irresistível, ela é uma excludente, né? Ela exclui a culpabilidade, ok? Ela exclui a culpabilidade. Vamos lá para o texto de lei. Nós vamos ter essa previsão, né, um pouco antes aqui. Nosso artigo 22, tá? Eu que você faça a leitura desse artigo. Artigo 22. Se o fato é cometido sobre a ação irresistível ou em estrita obediência à ordem,
grifo isso aqui. Não há manifestamente ilegal ao seu superior. Só é punível o autor de coação ou da ordem. E você grifa essa parte, tá? E nesse artigo o que eu acho importante aí é você grifar isso daqui, tá? Então, a situação que pede a questão é exatamente essa. A excludente, né? A excludente de uma coação irresistível, né? De coação irresistível. O que traz a questão, ela não é uma excludente de ilicitude. O fato continua sendo ilícito, porém é uma excludente de culpabilidade. A culpa não é mais daquele agente, né? Imagine você aí sendo um policial penal e no seu cumprimento do dever ali, o seu superior lhe dá uma ordem, lembrando que a ordem ela não pode parecer ilegal, né? Se você cumprir ordens ilegais, a culpa é sua, não tem por onde correr, a culpa é sua. Mas se você cumprir ordens que manifestamente ali não são ilegais e mesmo assim for um fato ilícito, a culpa não é sua, tá? A culpa não é sua, a culpa é de outro, tá? A obediência da ordem, a ordem é superior, e uma coação irresistível também é fato que exclui a culpabilidade. Vamos trazer um exemplo aqui de uma coação irresistível. Trazer um exemplo bem tosco aqui. Você tá andando na rua ali, né? Você tem um problema de saúde, você tem algum espasmo ali. Você está dirigindo o seu carro, por exemplo, e você tem problema de saúde. E você está ali na rodovia dirigindo seu carro, e quando você está dirigindo seu carro, você tem um ataque epilético, por exemplo, tá? E aí você perde o controle, o carro, né, bate e acaba matando algumas pessoas. Essa situação aí, ela é um fato ilícito, né? É um crime? É. Porém, você foi agido, né? Você teve uma coação irresistível, né? O que você poderia fazer nessa situação? Não poderia fazer nada. Então, um exemplo de excludente de culpabilidade, né? Você teve uma coação irresistível, tá? Outro fato também muito comum, é mais comum no Brasil, né? Isso é quando você está sendo, você está sendo chantageado, né? Alguém está chantageando você, olha, se você não matar fulano de tal, a gente vai matar seus familiares, né, e tal. Quando a pessoa está sendo ameaçada, então ela também está sendo coagida, ela também está sendo coagida a fazer algo ilegal. Isso é muito comum no Brasil. Ok. Aqui o estado de necessidade está previsto na excludente de licitude, né? Então não é legítima defesa, também está previsto na exclusão de fato ilícito, e o exercício regular do direito também, tá? Não tem muito o que falar aí não, tá tudo bem previsto aí no nosso artigo 23, né? Tá tudo bem claro lá. Questão número 2. Para repelir a arremetida de um cão feroz, o agente usa uma arma de fogo, matando o animal. O animal tinha estado ao ataque pelo seu dono, o que é de conhecimento do agente. O agente praticou um fato, 2 pontos. Vamos para o Código Penal para nós termos um conhecimento melhor disso aí. A questão está trazendo um excludente de ilicitude, né? É bem claro aqui, tá? A gente vai para o nosso Código Penal aqui. Nós vamos aqui no artigo 23 mesmo. Nós temos aqui, por exemplo, aqui, ó, artigo 25, tá? Artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou eminente, a direito seu
ou de outra pessoa. Então não tem muito segredo aqui, tá? O cachorro ele ia atacar o agente e ele, usando a sua arma, ele executou, né, aquela ameaça. Ele repeliu aquela injusta agressão que iria contra ele, o animal. Então nós temos aqui tranquilo essa questão. O agente agiu, ele agiu em legítima defesa, tá? O cachorro ele iria o atacar. Agora é interessante, se a questão trouxesse que o cachorro iria atacar outra pessoa, iria atacar outro, não seria uma legítima defesa em direito próprio, mas é uma legítima defesa em direito de outrem. A questão pode falar isso também, tá? A questão pode trazer isso aqui bem claro, e você pode errar a questão se não prestar atenção nisso aí, tá? É uma questão bem tranquila aqui. Questão número 3. Ao agir em legítima defesa, o agente só responderá pelo excesso doloso e não pelo culposo. Interessante isso aqui. Essa questão ela tá errada, tá? Por quê? Vamos falar um pouco disso aqui. A questão está falando o seguinte. Vamos usar o mesmo exemplo que a questão número 2 trouxe. O cachorro foi para cima daquele agente e aquele cachorro ia matar aquele agente. Beleza. Ele, usando a sua arma, ele cancelou, ele parou, ele bloqueou, ele matou aquele animal. Ok, tranquilo. Ele agiu em legítima defesa. A questão está trazendo aqui o seguinte: se ele tivesse agido de uma forma, né, culposa, ele não responderia por excesso. Ele estava nervoso porque o cachorro era muito grande e ia para cima dele. Ele disparou ali 25 tiros no cachorro. E aí ele está dizendo que, né, não foi porque ele quis. De maneira alguma. Ele responderá pelo excesso, sim, tá? Ele responderá pelo excesso. Então, seja na modalidade culposa, dolosa, o agente responderá pelo excesso, né? É a mesma coisa de uma mulher chega na sua casa, ela encontra ali um homem querendo acabar, querendo matar sua filha. E ela vai repelir aquela agressão. Ela está agindo em legítima defesa de outra pessoa. Beleza, ela vai defender a vida da sua filha. Ela tem direito de tirar a vida daquele homem. Ok. Só que ela não pode dar 30 machadadas na cara desse homem. Entendeu? Ela vai responder por excesso, sendo culposo ou doloso, né? Até teve um caso bem recente aqui no estado do Pará, sobre uma mulher que executou seu companheiro que estava abusando da sua filha. Não me lembro agora, mas foram várias machadadas que ela deu na cabeça dele. E ela responde por excesso, tá? Ela agiu com dolo, ela agiu com culpa, pouco importa. Ela vai responder da mesma forma, entendeu? Então, tranquilo essa parte aí, tá? Galera, nessa aula eu não posso sair de direito penal sem trazer essa parte tão importante que é a parte da imputabilidade e da inimputabilidade penal. Quem são os imputáveis? Quem são os imputáveis? Acima de 18 anos. Acima de 18 anos, eles são imputáveis. Só que eu quero trazer aqui o que o texto de lei fala para os que são os inimputáveis, né? Artigo 26 vai trazer quais são os inimputáveis, porque isso muito provavelmente pode cair na tua prova, tá? É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardo, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente. Você marca isso aqui, porque eu já vi cair muito questão disso aí. Inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Beleza, tranquilo.
Vamos lá. O cara, ele tem distúrbio mental, né? Ele tem um distúrbio mental, só que ele faz tratamento. E vezes ou outra, ele fica lúcido. Se esse cara comete um estupro, um assalto, ele vai responder. Tá? Entenda que o texto é bem claro aqui dizer que o cara, além de ser um doente mental, ter o desenvolvimento mental incompleto, ele tem que ser inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito daquela ação dele, entendeu? Ele tem que ser inteiramente incapaz. Então são os inimputáveis, tá? Esses caras são os inimputáveis. Os inimputáveis, aí vem os menores de 18 anos, tá? Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, tá? Ficando sujeito a normas estabelecidas na legislação especial, né? Aí nós já estamos falando do ECA. É interessante aqui a emoção e paixão. O Código Penal traz isso daqui. O artigo 28 vai falar: não exclui, tá, a imputabilidade penal a emoção e a paixão. A emoção e a paixão, todo mundo usa esse exemplo. Eu vou usar esse mesmo exemplo. É o cara que chega em casa e ele encontra sua mulher com outro homem, né? É o famoso corno. Esse cara, ele não vai ter sua pena reduzida, entendeu? Ele está agindo por uma emoção muito grande. É a mesma coisa de um pai que infelizmente teve seu filho, o seu filho teve a sua vida tirada pelo indivíduo. Ele conhece o cara que matou seu filho, ele vai lá e mata o cara. Ele agiu por uma emoção muito forte. Não estou dizendo que ele estava errado aqui, mas no Código Penal ele vai responder, entendeu? Ele vai responder e acabou. Vamos aqui na parte da embriaguez, que isso cai demais em prova, se despenca em prova, tá? Embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool e substâncias feitas análogas, tá? É interessante